Oi aí, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Arquivo Mal pra vocês. Eu já quero pedir desculpa, né, pela demora. Eu sei que eu tô com falta com vocês. Mas antes, você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho pra toda vez que chegar vídeo novo você ficar sabendo. Segue lá no Instagram. Deixa bastante like aqui pra mim antes do vídeo começar. E sem mais muita enrolação, vamos pro vídeo de hoje. David Parker Ray nasceu no dia 6 de novembro de 1939 em Belen, no Novo México. Ele era filho de Cecil Ray e Nat Ray. O pai do David, ele era muito abusivo, ele era violento e ele também bebia muito, então ele era um alcoólatra também. O David tinha uma irmã mais nova chamada Peg e por conta desses abusos do pai, pelo pai dele ser muito alcoólatra, eles acabam indo morar com os avós deles numa fazenda rural. Mas assim, o pai dele ainda fazia visitas pra ele. E assim, o cara era completamente pirado. Ele levava revistas pornográficas e mostrava pro David revistas pornográficas específicas de sadomasoquismo. Pra que você que não sabe o que tipo, são pessoas completamente submissas, que gostam de apanhar, sentir dor. Então era mais ou menos esse tipo de coisa que ele mostrava pro David. O David estudava na Monterey High School e lá ele sofria bullying porque ele era um menino muito tímido. Então, por causa dessa timidez, ele tinha muita dificuldade em chegar em garotas. E os outros meninos esculhambavam com ele por causa disso. E esse sempre é o perfil, né, gente? A maioria, não é todos, mas a maioria dos psicopatas ou dessas histórias, sempre eles sofrem bullying, sempre eles têm alguma rejeição. Na adolescência do David, ele começa a ter umas fantasias sexuais muito bizarras, em querer matar, estrupar, torturar mulheres. O David até contou isso pra algumas pessoas. Nessa época, a irmã dele, a Peg, até encontrou no quarto dele uns desenhos sadomasoquistas e fotos pornográficas de atos de escravidão. Então ele ficou, tipo, muito fissurado nessas coisas que o pai dele apresentou pra ele. Depois que ele terminou a escola, ele começou a trabalhar como mecânico de automóveis. Ele recebeu uma dispensa honrosa do Exército dos Estados Unidos, onde seu serviço também incluía trabalho como mecânico geral. E depois disso ele começou a trabalhar num parque local. Ele era descrito pelas pessoas como um homem gentil e comunicativo. Ele era admirado pela capacidade técnica dele, ele sabia criar equipamentos para capturar animais. Então ele era bem inteligente. Então assim, do nada ele conseguia construir essas armadilhas, essas coisas. Então ele era uma pessoa assim bem inteligente, assim, todo mundo gostava dele, era uma pessoa simpática. O David já se casou 4 vezes e todos os casamentos dele acabaram em divórcio. E durante esses casamentos ele teve 2 filhos e uma das filhas dele se chamava Jessie Ray. Guardem bem esse nome que ele vai ser importante ao decorrer do caso mais lá pra frente. Até aí nada anormal, um cara que se divorciou muito, isso acontece muito. Até que no dia 22 de março de 1999, a polícia recebe uma chamada de uma mulher. E essa mulher disse que apareceu uma moça na casa dela, que a moça estava nua e desesperada e estava pedindo por ajuda. E o nome dessa moça era Cynthia Vigel, de 21 anos. E a mulher disse que a Cynthia estava completamente nua. Tudo que ela tinha era uma coleira de metal, que era ligada a correntes nos pés dela. Então era só isso que ela estava usando. Então a Cynthia vai até a polícia assim e conta tudo o que aconteceu com ela, porque que ela estava naquela situação. Então agora a gente vai entrar no dia do caso, no dia que aconteceu isso, o que aconteceu com a Cynthia. Então no dia 19 de março de 1999, a Cynthia estava num estacionamento e ela disse que do nada apareceu um policial já dando ordem de prisão pra ela. E ele disse que ela estava presa por uma solicitação de trabalho sexual, porque a Cynthia, ela era prostituta. Então esse policial algema a Cynthia e daí pra frente as coisas começam a ficar assim muito estranhas, porque ele não leva ela pra uma viatura e sim pra um trailer, que é pra dizer, no mínimo, muito esquisito, né? Porque um policial não teria uma viatura. Porque na verdade não era policial nenhum, era o David disfarçado. Então ele entra com ela e dirige até Elephant Butte, uma cidade no Novo México, no condado de Sierra. Então chegando lá, ele amarra ela no poste da cama e ele coloca uma fita cassete pra tocar. E nessa fita lá tá explicando tudo o que vai acontecer com ela. É meio que aquela parada que o Jigsaw faz nos Jogos Mortais, então é mais ou menos isso. E na fita diz que agora a Cynthia era escrava sexual dele e deveria se referir a ele como mestre e nunca falar, ao menos que ele falasse primeiro.
e que ela estaria nua e acorrentada, alimentada e cuidada como um cachorro. Ela seria torturada, estuprada, apresentada para amigo, enquanto cometeria zoofilia. Então era bastante perturbador. Tinha mais coisas na fita, só que eu decidi não falar porque eu achei elas muito pesadas, algumas até eram muito nojentas. Mas se você resolver pesquisar a história dele, tem bastante coisa e com certeza você vai achar. Ele também falou pra Cynthia que ela não era a primeira que tinha sido mantida em cativeiro, e que todos que foram mantidos em cativeiros e não cooperaram acabaram mortos. Então ele botava assim bastante medo nela, porque se ela não cooperasse ele ia assassinar ela ou machucar ela. E lá a Cynthia foi presa, foi exposta a choques elétricos, era chicoteada, humilhada, ela foi estuprada várias vezes e a Cynthia disse que tinha certeza que logo ela ia ser morta. Então no dia 22 de março o David sai pra trabalhar e ele deixa a Cynthia lá acorrentada como sempre. Já faziam 3 dias de cativeiro. E assim, ele deixa a Cynthia lá, só que a Cynthia não ficava sozinha. O David tinha uma cúmplice que era a namorada dele na época. O nome dessa mulher era Cindy Leia e ela ajudava o David em sequestro, em todas essas coisas que ele fazia. Então o David sai pra trabalhar e a Cynthia percebe assim que ela tá sozinha, porque na outra sala a Cynthia tá lá, só que ela tá falando no telefone. Mas a Cynthia não pensa duas vezes, ela consegue pegar a chave e abrir as correntes dela. Só que aí rapidamente a Cynthia percebe que a Cynthia tá tentando escapar, e aí ela já parte pra cima dela e daí começa uma briga das duas. A Cindy até consegue quebrar uma lâmpada na cabeça da Cynthia, só que ela não fica muito machucada. Então nessa briga das duas, a Cynthia é muito mais esperta. Ela consegue pegar um picador de gelo que tava lá no trailer e ela acerta no pescoço da Cindy. Então imediatamente ela cai no chão, machucada. E aí ela deixa a Cindy lá machucada e sai correndo. E aí a gente chega naquela parte da história que ela aparece na casa e a mulher liga pros policiais, que eu contei pra vocês mais no início. Então a Cynthia diz pros policiais onde que ficava o trailer, e ela tinha certeza que era o David e que ela reconheceria ele se ela visse. Então a polícia vai lá, ela prende o David e a Cindy. E no interrogatório deles, eles disseram que a Cynthia era uma viciada em heroína e tudo que eles estavam tentando fazer era desintoxicar ela, que eles só queriam ajudar porque ela era uma viciada e que ela não sabia o que ela tava falando porque ela era uma drogada. E essa história era um pouco fraca porque a Cynthia tinha sinais de agressões de uma pessoa que foi torturada. Então, como foi ela mesma que fez isso, não fazia muito sentido. Então eles vão até a casa do David, a propriedade dele, e lá eles já encontram assim uma prova que é uma das mais fortes desse caso todo. Eles encontram lá a fita cassete que o David gravou pra Cynthia, que tava explicando tudo o que ia acontecer, e assim, era a voz dele, então não tinha pra onde ele correr. Em outro trailer do lado, aí que eles encontraram mais provas, tudo tava contra o David. Dentro do trailer tinha milhares de coisas, vários instrumentos de tortura, desenhos de como o David torturava suas vítimas, chicote, objetos sexuais. Mas a prova mais forte de todas dessas coisas foi uma fita de vídeo de uma mulher sendo torturada pelo David e pela Cindy. Então dentro desse trailer tinha várias coisas, vários objetos, instrumentos assim, mas era muita coisa mesmo. Foi daí que veio o nome, como esse caso ficou conhecido. Eles começaram a chamar o David de o assassino da caixa de brinquedos, porque o David se referia ao trailer como a caixa de brinquedos e todas aquelas coisas eram os brinquedos dele. Então o depoimento da Cynthia, ele era meio duvidoso pra algumas pessoas, porque assim, ela era uma prostituta, então muitas pessoas achavam que não tinha nada a ver, que ela tava lá com o David porque ela queria passar por essas experiências. Então as pessoas levavam, tipo, muito o trabalho dela pro meio da história. Só que aí começou a surgir outras vítimas do David. Uma delas chamava Angélica Montano. Ela disse à polícia que também havia sido sequestrada, estuprada e torturada por David e Cindy por 3 dias também, depois drogada e deixada em uma estrada deserta. Ela foi encontrada pela polícia, mas por razões desconhecidas, sua queixa contra o casal nunca foi seguida. Outra vítima deles se chamava Kelly Garrett. Então eles foram atrás da Kelly e eles conseguiram encontrar ela viva. Ela era uma das mulheres que aparecia na fita de vídeo e ela tinha uma tatuagem no tornozelo, e essa tatuagem serviu para identificar ela. Ela tava morando no Colorado e o caso dela aconteceu em 1996. Ela tinha se casado alguns dias antes de ser mantida em cativeiro pelo David e pela filha dele, a Jessie Ray. Vocês lembram que eu falei mais no começo para vocês guardarem bem esse nome? A Jessie era amiga da Kelly, elas foram num bar e lá a Jessie drogou a bebida de Kelly. Enquanto Kelly lutava para sair do bar, a Jessie bateu na cabeça dela por trás, ela desmaiou. Eles a prenderam, torturaram e estupraram ela por 3 dias também. Depois ela é deixada na beira da estrada, perto da casa dos sogros dela, e a Kelly não se lembrava direito. E assim, quando o David, ele abusava de alguma mulher, ele sempre largava ela na estrada, a maioria delas, e ele sempre drogava ela com uma droga específica que eu não vou lembrar o nome, mas é uma droga que ela provoca amnésia nas vítimas. Então depois que tudo acontece, a pessoa não se lembra se aquilo foi um sonho,
ela tem lembranças vagas, ela não sabe se aquilo realmente foi uma coisa real. Por isso que ninguém nunca tinha denunciado o David antes. A primeira foi a Cynthia, porque ela escapou, mas as outras não tinham muita certeza se aquilo era real ou não. O depoimento da Cindy, a namorada do David, foi muito importante, porque ela fez um acordo em que se ela tivesse alguns anos da sentença dela diminuída, ela ia contar tudo que o David fez e tudo que ele contou pra ela. Então eles aceitam. E ela contou que havia cometido cerca de 14 assassinatos que o David tinha cometido. E ela falou onde alguns dos corpos haviam sido despejados. Ela também contou como ele torturava algumas vítimas. Ele colocava as mulheres em engenhocas de madeira que as curvavam e as imobilizavam, enquanto ela fazia com que seus cachorros a estrupassem e às vezes alguns amigos. O David também deu alguns nomes de alguns cúmplices que ele teve, inclusive da própria filha dele, a Jess, e de um homem chamado Dennis Roy Yancey. E segundo a Cindy, a Jess e o Dennis teriam participado do assassinato da ex-namorada de Dennis, uma mulher chamada Mary Park, de 22 anos. O David admitiu que teria tido outro cúmplice chamado Billy Boris, mas o David acabou assassinando ele. Então, depois dessas declarações da Cindy e do David, a polícia vai atrás do Dennis, que era um dos cúmplices, e ele recebeu 2 sentenças de 15 anos por assassinato em segundo grau e conspiração por cometer assassinato em primeiro grau. A namorada do David, a Cindy, foi condenada a 36 anos. Ela testemunhou contra o David no julgamento. E como eu disse pra vocês, ela pegou 36 anos de prisão, mas a pena dela era pra ser muito maior, mas por devido ao acordo que ela fez, acabou sendo bem menor. A filha do David, a Jessie Ray, foi considerada culpada por sequestro de mulheres e por tortura sexual e foi condenada a 9 anos de prisão, o qual 6 anos ela poderia cumprir fora da prisão em liberdade condicional. Ou seja, a Jessie foi a que pegou, assim, a menor pena. Dá muita raiva saber que ela ajudou a maltratar tantas mulheres e ela pegou, assim, muito pouco tempo na cadeia. Foi decidido que o David teria um julgamento separado para cada vítima. A Cynthia Vigel, Angélica Montano e a Kelly Garrett. Então, ele não ia ter um julgamento só, seriam 3. Então, no dia 28 de março de 2000, ele foi julgado. E nesse julgamento, o juiz não considerou a filmagem de áudio, nem os trechos falhos das memórias das vítimas. Como eu disse pra vocês, ele sempre drogava as pessoas com uma droga muito forte que provocava amnésia. E as filmagens com as prostitutas foram descartadas por não haver tortura ou rejeição da parte da vítima. Então, David não foi considerado culpado. Então, ele não foi considerado culpado por nenhuma dessas coisas que ele cometeu, mesmo que essas provas nenhuma foi levada em consideração por esse juiz, sabe, nada. Então, 9 meses depois, ele tem outro julgamento e dessa vez na mão de outro juiz. E tudo que foi desconsiderado pelo outro juiz, dessa vez foi considerado como prova. Então, David consegue fazer um acordo. Ele faz um acordo pra, tipo, ele não pegar pena de morte ou algo do tipo. Então, nesse acordo, ele é condenado a 224 anos de prisão pelo sequestro e tortura de 3 mulheres. Então, ele é preso no Centro Correcional Leacold, uma prisão de segurança média para homens, no noroeste de Hobbs, Novo México. Só que no dia 28 de maio de 2002, o David acaba tendo um ataque cardíaco e ele morre na prisão, aos 62 anos de idade. Então, esse foi o fim do David. Estima-se que o David tenha feito mais de 100 vítimas, começando seus primeiros crimes por volta de 1950. Como eu disse pra vocês, o David trabalhava num parque, mas não era um parque de diversão, era esses parques arborizados que saem pra você passear. Então o parque era muito grande, ele tinha acesso, assim, a muitos lugares que a polícia suspeita que ele tenha enterrado os corpos. Então provavelmente eles nunca vão achar o corpo de todas as vítimas, porque foi muitas mulheres. Em 2010, o Dennis foi liberado após cumprir 11 anos de prisão. 3 meses após sua libertação, Dennis foi acusado de violação da liberdade condicional. Ele ficará sob custódia até 2021 para cumprir o restante da sentença original. A Cindy estava programada para receber liberdade condicional em 2017. Ela foi libertada em 15 de junho de 2019 após cumprir 2 anos de sua liberdade condicional na prisão. Então ela cumpriu a condicional dela dentro da prisão. E eu não sei como isso aconteceu, porque ela tinha pegado 36 anos de prisão, mas ela saiu assim bem antes e eu não sei explicar como. E a Jess também cumpriu a pena dela, que foi aquela pena bem pequenininha. E dá muita raiva esse caso, gente, porque todos eles estão soltos, sabe? Por aí, vivendo lá a vida como se nada tivesse acontecido. Eles que ajudaram a tirar a vida, assim, de tantas mulheres, traumatizaram muitas mulheres. Estão aí como se não fosse nada. Então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Dá muito like aqui pra mim continuar fazendo os vídeos. Foi mal pela demora. Comenta aqui o que você achou, algum caso que você quer. Se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!